Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom falar de Jesus. Jesus nos ama, Ele nos protege. Nós precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer o Evangelho. Então vamos meditar uns poucos minutos apenas no Evangelho, amém? Amém. Romanos 7, do 9 ao 25. E eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém. Então a Noemi leu um trecho do livro de Romanos, né? Nós pegamos o Evangelho e nós temos os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos depois o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que vai dizer assim o que os apóstolos, o que a primeira igreja, né, que se formava depois da ressurreição de Jesus, o que os atos, como foi, né, o que aconteceu. Depois nós temos na Bíblia as cartas, né? Então essa carta de Romanos é uma carta escrita por Paulo para a igreja que ficava em Roma, não é? As pessoas então elas se reuniam e liam essas cartas e estudavam juntamente com as escrituras o que elas podiam ter, não é? Que era difícil, eram rolos, não eram rolos caros, coisas caras. E essa carta é um trecho da carta escrita por Paulo de Romanos. Ele descreve a nossa situação, a situação de todos nós, porque ele descreve a natureza humana e o pecado que nos leva à morte. Então ele diz assim, no versículo 13, né? Logo tornou-se-me o bom em morte, porque a lei é boa. Mas a lei, como eu conheço a lei, eu tenho consciência que eu estou pecando, então a lei ela faz com que o pecado seja uma realidade em mim, porque ela me alerta, né, a vontade de Deus, e quando eu sei a vontade de Deus, eu faço ao contrário, eu estou num ato de rebeldia. Esse ato de rebeldia é um ato de afastamento de Deus, não é? Eu não quero a lei de Deus, eu não quero a vontade de Deus, aí eu peco. Então a lei que era boa, porque ela me alerta, ela se tornou uma base para que o pecado me matasse. Ele fala assim, logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum, a lei é boa, mas o pecado como se fosse um ser, não é? Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, no versículo 13. Então ele opera a morte, mas que morte? Nós pecamos, continuamos vivos. A morte espiritual, porque ele nos afasta de Deus. O pecado, ele é como um câncer espiritual.
Pecado é como uma doença, porque o pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos põe em posição de rebeldia contra a lei de Deus. É como se eu tivesse um governo e eu ficasse constantemente em rebeldia contra as leis do meu país, não é? Porque é como se Deus fosse um rei e ele se colocasse assim: eu sou protegido pelo rei, o rei administra a minha vida, tudo, e eu me ponho em uma situação de rebeldia contra esse rei. É o pecado, não é? Por isso que o pecado me traz a morte, porque Deus é a vida, e o pecado me afasta da presença de Deus, não é? Então ele diz assim: operou em mim a morte pelo bem, pela lei, né? A fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O pecado é excessivamente maligno. Mas aí Paulo vai esclarecer no versículo 14, porque ele fala assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, a lei de Deus é espiritual, porque Deus é espírito, a lei de Deus é espiritual, o culto a Deus, não é? Eu tenho que obedecer a lei de Deus pelo meu espírito. O meu espírito tem prazer em Deus, não é? Porque a lei de Deus é espiritual. Mas nós, ele fala aqui, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A minha carne, ela peca, ela não tem como não pecar. Nós temos essa tendência a pecar, não é? Nós temos essa natureza de pecado, porque ela está na minha carne. Aí ele fala assim, porque ele explica, não é? Porque eu não aprovo porque eu faço o que não aprovo. Eu sei que é errado, eu tenho consciência da lei de Deus. Mesmo assim eu faço, eu não aprovo. Eu acho que a lei de Deus é boa e eu queria viver dentro da lei de Deus, mas eu pratico o que eu não aprovo, porque eu quebro essa lei de Deus. Pois o que quero, isso não faço, no versículo 15. Eu queria ser fiel a Deus, eu queria obedecer à lei de Deus, mas eu não faço. Mas o que eu não gosto, o que eu aborreço, isso eu pratico. Então eu sei que é maligno e mesmo assim eu pratico. Eu sei que a lei de Deus é boa, mas eu não consigo fazer. Essa é a condição humana, não é? E se faço o que não quero, se eu pratico aquilo que eu não gostaria de praticar, consinto que a lei é boa, porque eu gostaria de fazer o bem. Todos nós temos uma tendência a fazer o bem, nós queremos ser bons, nós queremos ver o bem, mas, não é? Eu sinto que a lei é boa, mas eu não consigo praticar. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Isso é um estado de dependência, um estado de escravidão. Aí Jesus ensina assim: aquele que peca é escravo do pecado. Porque as pessoas de Israel, alguns sacerdotes, mestres de Israel na época de Jesus, cercaram Jesus e disseram: nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Eles estavam mentindo, não é? Porque na mesma época a nação de Israel era dominada por Roma, não é? Eles eram escravos de Roma, eles viviam sob a lei de Roma, mas eles já haviam sido escravos de outras nações também no passado. Mas Jesus diz assim: aquele que peca é escravo do pecado. É uma posição assim de que eu não tenho liberdade para fazer o que eu quero, não é? Aí Paulo explica no versículo 17: de maneira que eu já não sou eu que faço, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, habita na minha carne, não é? Aí ele fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu quero fazer o bem, eu quero seguir a Deus, mas eu não consigo. Muitas pessoas vão dizer assim: mas eu pratico obras boas, não é? Sim, mas o bem que ele está se referindo aqui é uma vida de obediência a Deus e não pecar. E nós pecamos por pensamento, por palavras, às vezes pecamos por não fazer nada, podendo ajudar alguém, não ajudamos, podendo dar uma palavra, condenamos as pessoas, temos raiva,
Temos muitas coisas que são pecado, porque a nossa carne é assim. O nosso espírito tem prazer na lei de Deus, mas a nossa carne não. E eu quero realizar o bem, mas não consigo. Aí Paulo no 19 diz assim: porque não faço o bem que quero. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo nos explica que a nossa carne ela é dominada por um pecado que nos obriga a viver assim, nos induz a viver assim, como se nós fôssemos escravos, como Jesus ensinou, aquele que peca é escravo do pecado. Então veja a nossa condição da nossa carne, a nossa condição na presença de Deus. Porque o pecado, quando eu não consigo combatê-lo, quando eu não tenho um coração totalmente voltado para Deus, mesmo assim eu peco. Mas Deus vê a minha luta para que eu não peque, para que eu não quebre a sua lei, para que eu não seja uma pessoa que dê um mau testemunho, seja uma pessoa que ame o próximo, que siga Jesus, ame o próximo, faça o bem, não é? Tenha obras de luz. Mas o pecado, ele é insistente, porque ele nos domina a nossa carne. E pecamos por omissão, pecamos por ignorância, pecamos por tanta coisa, porque o pecado habita em nós. Então, no 21 ele fala assim: acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo explica isso. Porque segundo o homem interior, o nosso espírito, o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. O nosso espírito tem prazer na lei de Deus. Mas o pecado habita na nossa carne. Mas vejo nos meus membros outra lei, sem ser a lei de Deus, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Eu estou preso pela lei do pecado, estou preso no pecado, que está nos meus membros, não é? Então, como nós precisamos nos aproximar de Deus, como nós precisamos estar com Deus, para que essa vontade nossa, que nós tenhamos de servir a Deus, de ser bons cristãos, de fazer a obra de Jesus, possa ser uma realidade na vida de todos nós, para que, por mais que nós tenhamos essa tendência mesmo, Deus possa ver em nós uma luta contra o pecado, uma luta contra o que Deus desaprova, não é? Uma luta espiritual, não é? Aí ele fala assim: olha, mas que miserável homem que eu sou, no 24, no versículo 24. Nós estamos lendo Romanos, né, do versículo 9 ao 25. E no capítulo 24, no versículo 24 do capítulo 7, ele diz assim: miserável homem que eu sou. Veja, uma lição de Paulo: miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do pecado que dominou a minha carne? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, no entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Jesus nos livra do pecado. Por isso precisamos ler os evangelhos, estudar, pensar em Jesus, confiar em Jesus, porque a vida é difícil. Às vezes nós estamos caminhando e desanimamos, porque as lutas são constantes, muitas vezes não vemos resultado, mas essa é a nossa diferença. Nós amamos a Deus independente de qualquer coisa. Então, vamos confiar em Deus em qualquer situação. O pecado é coisa séria. Ele impede que as bênçãos de Deus cheguem na minha vida. Ele impede que eu entenda o Evangelho, que eu tenha uma comunhão mais profunda com Deus. O pecado me mata, me atrapalha, me afasta de Deus e muitas vezes me leva na miséria, na doença, na morte prematura, não é? O pecado é terrível, o pecado é perigoso, o pecado não é brincadeira, não é? E Jesus morreu na cruz para que pudéssemos resistir ao pecado, porque ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós temos que resistir, porque, como Paulo diz, é uma luta. E graças a Jesus, nós vamos vencer essa luta e vamos ter uma vida agradável a Deus. Amém?
Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe com outras pessoas. Assista também os outros vídeos, pois nós temos vários gravados. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, te agradecemos Amém. pela sua palavra, porque o Senhor está sempre conosco. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ter um coração voltado a Ti, que nós possamos ter empatia com as pessoas que sofrem, procurando sempre buscar a sua vontade, deixando o pecado, né? Que a gente confie no Senhor, porque o Senhor nos dá força para vencer o pecado, o julgamento, julgar as pessoas, fazer mau juízo, injustiça, ingratidão, essas coisas nós devemos abandonar, devemos nos esforçar, para ter uma vida reta diante de Ti. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.